Olá, meu amigo, minha amiga. Às vezes, escapar de uma chuva repentina é muito difícil. Agora, vocês imaginem uma chuva de meteoros. E se forem meteoros jurídicos que têm alvos certeiros, aí a coisa fica muito complicada, né? Para começar, um meteoro atingiu em cheio o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. E a cratera que esse meteoro abriu está preocupando todo o bolsonarismo, porque está enxergando também que outros meteoros que estão vindo na direção dessa turma também terão o mesmo efeito. Vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos e vamos aqui ajudar a desmascarar uma dessas figuras do bolsonarismo que está fazendo um discurso nazista. Tá certo que quando a gente usa essa expressão aqui, a plataforma dá uma diminuída na projeção dos vídeos, mas não tem como a gente não tocar nesse assunto, porque é uma espécie de larvinha hitlerista. É um Hitlerzinho em larva que está se colocando aqui no cenário político do nosso país e nós temos que denunciar e alertar as pessoas do que se trata. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, meteoros vindo para todos os lados, né? E hoje, num dia muito especial para a humanidade, porque mais um Papa foi sepultado, o Papa Francisco, cujo legado é gigantesco nesses tempos tão complicados que nós estamos vivenciando. É uma pessoa que veio com um discurso resgatando princípios cristãos que foram meio que deixados de lado pela estrutura do Vaticano, embora as igrejas na ponta, as igrejas que convivem com a sociedade, tivessem sempre um discurso e sempre uma preocupação diferente da sede, pelo menos nos países em desenvolvimento. E nós todos aguardamos que o próximo Papa siga nessa linha, porque o Papa Francisco parece ter estruturado muito bem o bispado ali, todas as pessoas que vão participar, todos os líderes religiosos vão participar do conclave, para que tenhamos, de fato, alguém que siga nessa direção. O presidente Lula se despediu, foi lá representar o nosso país, porque tem uma coisa interessante, tá, gente? Muitas pessoas não sabem. O Vaticano também é um Estado que, inclusive, emite passaporte, um Estado que tem banco, tem uma estrutura, enfim. E os chefes de Estado, portanto, foram não só por uma questão diplomática, mas por uma questão da importância que a figura de um Papa representa para a humanidade, uma humanidade que, com milhões e milhões ou bilhões, né, mais de 1 bilhão de católicos. O presidente Lula deu uma entrevista rápida na saída lá, tecendo algumas considerações que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Muito grande pelo comportamento como homem, como religioso do Papa Francisco. Então eu acho que foi uma dívida que nós pagamos a um homem que prestou serviço à humanidade. Quisera Deus que o próximo Papa fosse igual a ele, com o mesmo coração dele, com os mesmos compromissos religiosos dele, com os mesmos compromissos com o combate à desigualdade que tem o Papa Francisco. Então eu volto para o Brasil, sabe certo que nós cumprimos o nosso dever, como cristãos, como religiosos e como políticos, de vir no enterro de uma pessoa admirável como o Papa Francisco. Bom, e aí então, enfim, o presidente foi uma rápida entrevista, já está voltando ao Brasil e, assim, no avião estavam as autoridades ali, né? Vai sempre possibilitando esse tipo de viagem, algumas alianças, algumas conversas, alguns esclarecimentos. Certamente a gente vai ter desdobramentos, inclusive no campo político aqui no Brasil, em função desses contatos aí. Alcolumbre, o presidente da Câmara estava lá, Hugo Mota, enfim, e outros personagens importantes da República. Bom, STF tem maioria para manter prisão de Collor. Gilmar leva caso ao plenário. Bom, o que aconteceu? O ministro Gilmar pediu um destaque, e eu expliquei para vocês no nosso vídeo anterior que o destaque não tem o condão de alterar uma decisão que já foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, apenas ali chamou o julgamento para ser exposto na TV Justiça, para ter mais debates, enfim, para ele expor as posições dele, de repente até uma certa camaradagem ou lealdade com o ex-presidente Collor, vai saber. Fez isso com uma deferência para esclarecer. Agora, o Collor não sai
antes da sentença dele ser cumprida até o final, gente. Porque, olha, logo depois do ministro Gilmar ter pedido esse destaque, os outros ministros já anteciparam o voto. Então já tem a maioria para que o Collor permaneça preso. E não será uma nova sessão do Supremo Tribunal Federal, que não tem, como eu disse a vocês, repito, o condão de alterar essa prisão, que irá alterar alguma coisa. STF mantém prisão de Collor, julgamento seguirá no plenário presencial. Bom, está equivocada essa expressão, não é que julgamento seguirá. O que seguirá aí é uma medida judicial para esclarecer, enfim, mas o julgamento já se findou, né? A sentença já transitou em julgado. Agora, está se discutindo ali peculiaridades sobre o cumprimento da pena, que é uma outra questão. Não há divergência sobre a responsabilidade de Collor no crime. Portanto, o meteoro atingiu em cheio. E ao atingir em cheio, está deixando muita gente desesperada no campo do bolsonarismo, porque eles estão percebendo que o caminho será o mesmo. E olha só, após prisão, PRD expulsa Fernando Collor de Mello, que é o partido que o Collor estava afiliado, né? Ele disputou a eleição lá para a prefeitura de Maceió, ficou em terceiro lugar, pelo PTB. E aí depois se filiou esse partido PRD, né? E o partido está expulsando a criatura. O Silas Malafaia está menosprezando esse fato, ele está ignorando tudo aquilo que Collor fez, os crimes de corrupção, e está dizendo que isso aí é uma atitude do ministro Alexandre de Moraes como sendo uma espécie de enxadrista. Vamos acompanhar aqui a figura, que não deixa de ser uma figura desesperada, né? Do Brasil, vocês estão impressionados porque o ditador da toga Alexandre de Moraes mandou prender Collor? Gente, isso é um jogo de cena para enganar a opinião pública brasileira. Esse cara é mais sagaz e ardiloso do que vocês possam imaginar. Vamos às provas? Então, Malafaia, se fosse você, colocaria as barbas de molho. Você está atribuindo essas qualidades ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está mostrando que nesse jogo aí, ele está movimentando todas as peças e está conseguindo cada vez mais cercar ali o rei, a rainha, nesse tabuleiro de xadrez, né? Equipe médica de Bolsonaro descarta complicações pós-cirúrgica. Puxa vida, né? Então nós não vamos ter mais aquelas cenas dele todo desmilinguido, caminhando devagarinho, com fundinho musical. Então, tá liberado? Daqui a pouquinho ele está na rua, estando na rua, aí já vai poder responder o processo, né? Como ele não está podendo mais exibir as cenas dramáticas, né, que já não estão enganando mais ninguém, hoje ele publicou o seguinte: leia o editorial em nosso canal do WhatsApp. Republicou aqui um editorial do Estadão de São Paulo, Estado de São Paulo. O STF que Barroso não quer ver. E aí, gente, o editorial praticamente foi escrito por alguém do time lá do Bolsonaro, porque repete todos os argumentos falaciosos que o bolsonarismo repete, que o Malafaia deve ter escrito esse editorial aí. Dizendo que a revista The Economist apontou que está havendo uma deterioração na qualidade das decisões do STF. Puxa vida, o jornal inglês viria fazer também uma radiografia do Poder Judiciário lá na Inglaterra. Ninguém conhece, né? Porque se for conhecer bem, vai achar coisas muito mais complicadas para explicar do que as que acontecem aqui no Brasil. Isso dá uma minissérie completa, né? Que está havendo a degradação das decisões, minam também a confiança pública. Então o Supremo Tribunal Federal tem que ter um departamento de marketing, né? Para quando fizer uma decisão, fazer uma propaganda maciça, né? Para justificar. Gente, o Poder Judiciário não existe para isso. O Poder Judiciário muitas vezes desagrada grande parcela da sociedade. Aliás, tinha um desembargador, professor Najib Slaib Filho, uma vez eu conversando com ele, ele falou assim: olha, nossa função é muito complicada, porque sempre tem 50% das pessoas que a gente está julgando que ficam desagradadas, ficam descontentes com as nossas decisões. É parte da função do magistrado, né? Enfim, dificilmente alguém que é condenado fala: olha, esse juiz aí, esse foi chapa quente, esse me condenou bem, gostei da pena que ele me deu, essa pena foi justa. Isso a gente não vai ver nunca, né? Bom, apontou que a violação das liberdades, né, o jornal falando isso, né, que as pessoas do 8 de janeiro não deveriam estar sendo julgadas pelo STF, nem Bolsonaro, puxa vida, e que o Bolsonaro está sendo censurado e que os ministros deveriam se dar por suspeitos ou incompetentes. Então,
editorial no padrão Malafaia, né? E aí é o seguinte, mas o jornal que está tendo esses lampejos democratas, o jornal que apoiou a ditadura militar, que logo após o golpe estampou essa manchete aqui, democratas dominam toda a nação. Que democratas com tanques, fechando inclusive alguns jornais, né, que não concordaram com o golpe, prendendo pessoas, submetendo o Brasil a uma ditadura de 20 anos. E o dono do jornal, o senhor Mesquita, uma vez dando entrevista no Roda Viva em 2006, ele disse que não se arrependia de ter apoiado o golpe militar, não. Então, agora, os filhotes da ditadura jornalística estão aí se manifestando, né? Fazendo editorial aí com a caneta do Malafaia. Estranho, né? Com voto de Carmen Lúcia, a STF condena Débora do Batom a 14 anos de prisão. Não adiantou o mimimi, o blá, blá, blá. Tá, 14 anos de prisão, já o Fux tentou dar uma diminuída na pena, mas não deu não. Já formou a maioria, agora a questão vai ser como ela cumprirá o restante da pena, né? Isso aí será discutido a posteriori. E aí o Nicolas Ferreira veio com uma publicação típica de um Hitlerzinho em larva. É uma larvinha que está ali querendo virar alguma coisa. Escreveu ele: a Débora acaba de ser condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom. Não foi isso, né? É uma calhordice muito grande desse vigarista. A gente tem que falar assim, não tem como. O Brasil é dominado por canalhas, bom, principalmente da turma dele, né? A solução é esperar um presidente dissolver essa corte política. Como é que é? Um presidente dissolver o Supremo Tribunal Federal? Convocar concurso público e eleger novos ministros. Até lá não tem o que fazer. As instituições no Brasil estão corrompidas. Não tem como esperar nenhuma delas a solução. Isso inclui o Congresso, onde trabalha. Enquanto isso, é não desistir. Quem durar mais, vence. O discurso dele é um discurso do Hitler, né? 1934, regime nazista começou a intervir na justiça. No dia 5 de dezembro de 1934, Hitler mandou fechar as secretarias estaduais de justiça, iniciando a perseguição dos juristas e a imposição dos ditames nazistas. Está indo bem, senhor Nicolas? Está indo bem, hein? Fechando o Congresso, depois teve um incêndio também no hashtag lá do parlamento alemão, né? O senhor provavelmente deveria usar uma túnica muito parecida com essa aqui, ó. Acho que o senhor encaixaria bem o seu discurso de larvinha com o que aconteceu no passado, né? E o Mussolini também não ficou atrás, né? O Mussolini aqui, ele fez uma marcha em Roma, que foi chamada como a Marcha em Roma, e a Marcha de Roma, e fechou também o Poder Judiciário, né? A saudação aqui dos fascistas aqui, ó. O senhor Nicolas deve gostar também, né, senhor Nicolas? Né? Tanto Hitler quanto Mussolini foram com essas duas ideias aí, né? Fecharam o judiciário, fecharam o parlamento, só tinha canalha, né? Então, como só tem canalha, só tem bandido, então se justifica para o nazismo e o fascismo esse tipo de atitude. Então é bom a gente ficar alertando, né, as pessoas incautas, que o senhor Nicolas, ou ele é um ignorante profundo, ou ele é de fato uma larvinha hitlerista, mussolinista, que está querendo voar, ou simplesmente são as duas coisas, ou é uma pessoa de muito má fé, que está querendo conspirar contra a nossa democracia. Infelizmente, esse tipo de fala dele não está tipificado no Código Penal, não dá para incriminá-lo, porque ele, inclusive, tem a proteção do mandato que ele recebe. E a lei especificamente não pune esse tipo de manifestação. Mas esse germe aí acaba insuflando pessoas a praticarem atos extremados. Aí as pessoas caem nessa lábia, cometem atos extremados, vão para a cadeia, e depois vêm os mesmos canais que insuflaram essas pessoas, vêm a público para pedir anistia. Mas a gente está aqui para alertar, né, a sociedade do comportamento dessas larvinhas aí. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Um grande abraço, tchau.